Olá, uma grande satisfação estar aqui mais uma vez. Agradecer a direção do GELV e do Grupo Espírita Luz da Vida pelo convite, por mais essa oportunidade. Nós vamos começar com uma harmonização rápida, com uma música que eu gosto muito, que fala sobre as tormentas do além-mar, desse nosso mar da vida turbulento, e que nós precisamos içar as velas da coragem para lutar, para ir além, que as estrelas do bem elas vão nos guiar. Mar da Vida, de Alan Filho. Vamos à leitura. O livro Segue-me, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vamos abrir ao acaso. Caridade da paz. Bem-aventurados os pacificadores. Este Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Um tipo de beneficência ao alcance de todos e que não se deve esquecer. Ocultar os próprios aborrecimentos a fim de auxiliar. É provável achas iniciado o dia sob a intromissão de contratempos que te espancaram a alma. À vista disso, te exibes a figura da mágoa, na palavra ou na face, ela que se expande, a feição de tóxico mental, atacando a todos os que se deixem contagiar. E qual acontece quando a poeira grossa te invade o reduto doméstico, obrigando-te à recuperação e limpeza, após te desequilibrares em aspereza e irritação. Reconhece-te no dever de reparar os danos havidos, despendendo força e diligência em solicitar desculpas e refazer os próprios brios, aqui e ali, como quem se empenha a suprimir os remanescentes de laboriosa faxina. Se te alteias, no entanto, acima de desgostos e inquietações, mantendo tranquilidade e bom ânimo, para logo a tua mensagem de otimismo e renovação prossegue adiante, de modo a espalhar bênçãos, criar energias, algariando-te simpatia e cooperação. Os estados negativos da mente, como sejam tristeza e azedume, angústia ou inconformidade, constituem sombras que o entendimento e a bondade são chamados a dissipar.
Recordemos o donativo da paz, que a todos nos compete distribuir a benefício dos outros, evitando solenizar obstáculos e conflitos, aflições ou desencantos que nos surpreendem à marcha. Permaneçamos claramente informados de que a única fórmula para o exercício dessa beneficência da paz, em louvor de nossa própria segurança, será sempre esquecer o mal e fazer o bem. Porquanto, em verdade, tão somente a criatura consagrada a trabalhar, servindo ao próximo, não dispõe de recursos para entediar-se, nem encontra tempo para ser infeliz. Agradecer essa leitura que veio muito bem a calhar com o nosso estudo, falando da necessidade de ajudar o outro. Nosso tema da palestra é Ajuda-te e o céu te ajudará. E aqui fala do além de nos ajudarmos, de ajudarmos o outro. Esquecemos um pouco as nossas próprias dores. Então vamos pedir a Deus Pai que Ele nos dê a oportunidade todos os dias de ajudarmos alguém, de podermos fazer o bem, dissipar as mágoas geradas por nós mesmos e que possamos ter a mesma vontade de dissipar as nossas próprias dores, nossas próprias angústias, que a angústia, o medo, o sofrimento não faça parte de nós, do nosso íntimo, que não escolhamos beber desses venenos, mas que tenhamos coragem, que tenhamos forças, otimismo, que tenhamos confiança ao pedir ajuda. Pedir ajuda para que nossos dias sejam repletos de oportunidades, não só de facilidades, mas de oportunidades para o nosso crescimento. Muito obrigada por tudo, estejam conosco hoje e sempre. Graças a Deus. E nós vamos começar então nosso estudo. Como já foi dito, o tema é Ajuda-te e o céu te ajudará. E como eixo central, tirado do Evangelho, Mateus, pede, né? Dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. E o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Esse vai ser o eixo, então, do nosso estudo de hoje. Pedir ajuda. Quando é que nós precisamos de pedir ajuda a alguém? Tantas vezes? Tantas vezes na nossa vida nós já pedimos ajuda a alguém que estava ao nosso lado, encarnado, aos nossos pais, nossos professores, nossos amigos, nossos familiares, nossos chefes. E a Deus, quantas vezes nós já pedimos alguma ajuda? É ajuda para conseguir um emprego, é uma ajuda para se alimentar, é ajuda para ajudar o outro, ajuda para nos livrar das nossas dores, das nossas angústias, para nos livrarmos dos nossos vícios, para vencermos a nós mesmos, nossas dificuldades, para sermos menos egoístas, menos orgulhosos. Ajuda para fazermos uma palestra com tranquilidade, que os barulhos de fora não nos atrapalhem. São tantos pedidos, tantas formas, tantos graus de relevância, mas são todos pedidos que nós fazemos e que esperamos alguma resposta. E como será que essa resposta vem? Como será que será esse retorno? E como será que isso se resolve? São atendidas todas as nossas solicitações? Vamos ver. Bem, nós vamos focar um pouquinho mais no início sobre as enfermidades do corpo físico. Mais com uma forma didática, porque é uma forma mais concreta de visualizarmos, fica mais fácil de termos uma noção de como funciona os nossos demais pedidos de ajuda, principalmente quanto às questões de enfermidades, distúrbios espirituais. Então nós vamos focar um pouquinho nas doenças mesmo do corpo primeiro, para fazermos esse paralelo. Mas eu queria deixar claro que é apenas uma divisão didática. A gente sabe que o futuro da medicina é uma medicina holística, que veja o homem como um ser integral realmente, onde a sua parte espiritual e a sua parte material estão intimamente relacionadas e que um influencia o outro nas suas diversas enfermidades, nos seus diversos processos de cura. Então nós vamos fazer essa divisão no início e nós vamos começar falando sobre essa dor que acontece tanto no nosso corpo quanto na nossa alma.
Seria tão bom se não sofrêssemos, se não tivéssemos dor? Não seria bom não sentir nenhuma dor? Não, não seria bom. A prova disso são pessoas que nascem com essa deficiência, analgesia congênita. Elas não sentem dor e não são mais felizes por isso. A vida não é mais fácil, a vida nem é longa muitas vezes. Sentir dor é uma conquista evolutiva dos seres vivos, invejada, digamos assim, pelos seres mais primitivos. É uma conquista porque é ela que nos garante a conservação, é ela que nos garante a sobrevivência. São os sinais de alerta de que precisamos nos afastar daquele perigo, de que precisamos estar atentos porque algo está acontecendo de errado no nosso corpo. Então são diversos receptores no nosso corpo todo, chamados nociceptores, que percebem substâncias químicas, variações de temperatura, variações de pressão, situações extremas e que podem causar algum dano. O nosso corpo ele é belíssimo, essa criação é maravilhosa, são vários órgãos, sistemas que trabalham de forma muito integrada, sempre buscando a harmonia. Controle fino, complexo de pressão, de temperatura, de pH, de quantidade de água que tem no corpo, concentração de cada substância, de cada hormônio, sódio, potássio, ferro. Tudo é analisado. E sempre que algum foge um pouquinho, várias estratégias já restauram o equilíbrio. Então a gente pode estar no deserto do Saara, a gente pode estar no Polo Norte e o nosso corpo está a todo custo mantendo internamente um equilíbrio. A temperatura na faixa certa. Para não se prejudicar com o que acontece fora. Seria tão bom se nós conseguíssemos esse equilíbrio também na nossa vida espiritual, não nos deixarmos afetar, não nos desequilibrarmos mentalmente pelas influências externas. Ainda não alcançamos isso, mas chegaremos lá. Mas o nosso corpo tem esse recurso. Então ele pode sofrer de enfermidades, um desequilíbrio nesse processo, porque algum órgão já não tem um funcionamento muito bom. Isso pode vir da nossa própria bagagem espiritual, como uma prova, como uma expiação. Ele pode ter um funcionamento bom, mas uma tendência a uma fragilidade também, como uma forma de provação. E ele pode funcionar muito bem, mas nós podemos prejudicá-lo e gerarmos dívidas para o futuro. Esse equilíbrio ele acontece até um determinado limite, ele ainda depende do meio externo, né? Ele depende do que a gente mesmo conscientemente coloca para dentro de alimentos, de nutrientes, se são saudáveis, se são na quantidade necessária, depende da quantidade de água que a gente ingere, depende da situação de risco que a gente se expõe. E aí entra a dor. Se eu estou com a mão no quente, ele vai lá, opa, tá quente demais, vai lesionar os nossos tecidos, se afasta disso. Se tem algo no nosso pé machucando, cortando, opa, tá doendo, tô te avisando, se afasta porque você vai machucar os nossos tecidos, vai dar trabalho para restaurar isso, regenerar esse tecido. Quem sofre de analgesia congênita não sente. E perde dedo, se machuca, se queima, porque não está percebendo esse alerta do corpo. Esse alerta funciona para dentro também. Nós temos o hipotálamo, um órgão, nossa, belíssimo, que faz esse equilíbrio. A homeostasia que a gente fala. E, por exemplo, se falta água, ele rapidinho avisa o rim, manda o rim economizar água, fala, não, olha, economiza, manda uma urina, pouca água, e a urina sai bem concentrada, amarelinha. Mas não basta isso. Ele fala, Carolina, tá sentindo esse desconforto na sua boca? Tá seca, né? Tô te avisando, vai lá, por favor, beber uma água, porque a gente precisa restaurar esse equilíbrio. Então ele depende também dessa ajuda, desses fatores externos. E nós também podemos prejudicá-lo, darmos uma carga além que ele dá conta. Substâncias tóxicas, alimentação desregrada, excesso de atividade física, sobrecarregando as articulações, os músculos. Eu posso exagerar no meu estresse e eu gero uma enfermidade porque eu dou uma carga além da suportável. Essa homeostasia já não dá conta. Então, nosso corpo espiritual é a mesma coisa. Trazemos várias questões em desequilíbrio ainda que, pouco a pouco, vida a vida, a gente tenta buscar harmonia. Cada aspecto, um por um. E um por um isso vai sendo sinalizado para a gente como a dor também. É uma forma de sinalização do corpo.
pouco a pouco, o que está lá no nosso inconsciente, escondidinho, faz parte às vezes das nossas sombras, aquilo que a gente quer manter escondido, pouco a pouco aquilo vai sendo apresentado, sutilmente, não o conteúdo todo, mas aquilo que ficou nas vidas passadas, que são as nossas más tendências, que fazem parte do nosso eu espiritual, mas que já não estão de acordo com esse eu atual, com esse cérebro que está numa nova vivência, aprendeu de forma diferente, teve contato com estímulos diferentes do ambiente, se construiu de uma forma diferente, esse cérebro já não comporta aquele eu anterior. E pouco a pouco, então, a gente precisa harmonizar isso. É o objetivo de cada nossa encarnação, segundo Jonas de Ângeles, né, baseado em Jung também, na individuação, em que a gente tenta gerar esse indivíduo integral, em harmonia, o consciente com o inconsciente, o sentimento com o pensamento. Então isso vai vindo à tona pouco a pouco, sutilmente, e a gente precisa perceber o que está sentindo, o que está acontecendo, com diversos sinais que acontecem para a gente poder lidar com aquilo. A dor física é a mesma coisa. Nós vamos falar de fulano. Não quero dar indireta, então vou usar um nome que não existe, que é o fulano que está sofrendo com dores. Essas dores físicas, no início, ele fingiu que não tinha nada. Ele nem percebeu, seguiu na sua vida corrida, atribulada, nem sentiu que estava sentindo alguma coisa, mas o alerta estava lá dentro acontecendo. Mas ele ignorou, negou. Ele pode também sentir, porque a dor vai aumentando, né? Se a gente não resolve a causa, o alerta aumenta e a dor vai aumentando também. O problema piora. E aí ele começa a sentir, mas ele tenta a todo custo, não, isso vai passar, daqui a pouco passa, não preciso fazer nada não. Mas a dor aumenta. E aí ele começa a tentar fugir. Eu vou resolver, vou dar conta sozinho, eu tomo analgésico, eu pesquiso na internet um tratamento, ou eu vou usar um outro tipo de droga para poder aliviar essa minha dor, para poder dar um bem-estar temporário, vou dar uma fuga. Vou buscar a porta larga, né? Segundo o Sermão da Montanha, as portas largas. A porta estreita dá mais trabalho, né? Tem que ter uma dedicação, tem que ir ao médico, fazer os tratamentos até o fim. Isso demanda esforço, vontade. Então fulano, ele estava todo custo fugindo, ele queria praticidade, porta larga realmente. E ele fez isso, mas a dor aumentou. E os familiares já estavam percebendo e falando, poxa, meu pai, tá doendo, a gente tá vendo, você tá de mau humor o tempo todo, você já não tá bem aqui em casa com a gente, você não tá bem com você tá sofrendo. Seu trabalho não está rendendo do mesmo jeito, não está na hora de buscar uma ajuda? Não. Buscar ajuda? Não, eu dou conta sozinha, que besteira. Vou confiar em médico? Não confio, não. Esse pessoal não sabe nada, não. Esse pessoal acha que sabe. Quem sabe da minha vida, meu corpo sou eu. E ele não procura ajuda. Mas a espiritualidade é tão boa que ele já estava ali ajudando, né? Ele já estava sinalizando. Ele já estava mandando a família, os amigos alertarem. E aí ele vê um programa na televisão que fala daquela mesma sensação que ele está. E ele, poxa, coincidência, né? Tudo para ele já ir refletindo, entrando em contato com aquele material. Até que um dia ele decide parar de fugir, parar de se enganar e... tudo bem, eu vou ao médico. Aí ele liga, ninguém atende. Tentei, né? Não, aquele médico que você marcou para mim, minha filha, não, ali, vem estacionar, vamos tentar outro. Ou seja, ele está com vontade de ir, ele acredita nisso. Mas será que está com vontade mesmo? Determinado? Não está. Pode ser medo de descobrir a origem dessa dor e descobrir algo pior. Pode ser falta de coragem, de ânimo mesmo, de enfrentar todo esse trabalho. Não é trabalho, né? É trabalhoso. E talvez falte ânimo, falta confiança em acreditar que eu dou conta disso, eu vou conseguir fazer tudo isso direitinho, eu mereço isso. Pode ser uma tentativa de se vitimizar e curtir um pouquinho a família preocupada, né, agradando. É mais fácil reclamar, mais fácil lamentar. E aí tem até uma tirinha que tem um personagem, não lembro qual, mas que ele fala, reclama, e o outro fala, poxa, eu vou te ajudar, e dá a solução para ele. Ei, me dá solução não, deixa eu reclamar. Reclamar é melhor, é mais fácil, é gostoso, né? A gente acha que está fazendo alguma coisa, está mobilizando alguma energia. Mas nenhuma delas para resolver o problema. E o problema aumenta, as angústias aumentam e a dor também. A gente faz exatamente isso em nossa vida, em todos os nossos aspectos de dificuldades. Alguns mais, outros menos.
Mas a gente vai dando desculpa, a gente vai disfarçando, vai tapeando, finge que não viu, foge para os vícios, foge para outras situações para dar um prazer momentâneo. Mas como disse ali na leitura inicial, né, quando a gente faz o bem, quando a gente ajuda alguém, nossa, isso me dá um prazer tão maior do que qualquer droga. E é um remédio realmente, de tratamento verdadeiro, não é uma fuga, não é uma desculpa, uma escapatória. Mas enfim, fulano e nós estamos fazendo isso. Mas um dia, depois de tanto refletir, ele olhou para o céu, olhou para aquela natureza, olhou para as flores e pensou, não, eu quero viver em paz, eu quero algo melhor para mim. E aí ele decidiu ter paciência, decidiu ter determinação, confiar nele mesmo, que são os 3 recursos que Joana nos coloca como importantes para que haja uma vontade verdadeira. E ele foi ao médico. Dessa vez ele estava determinado. E ele falou todas as suas angústias, todas as dores e pediu, você me ajuda? Me cura? Por favor. E nós? Quantas vezes nós rezamos com essa convicção, com essa vontade verdadeira? Porque a oração não precisa ser longa. A oração, ela não precisa ser bonita. Basta que ela seja sincera, com fervor, com humildade. Não pode ser uma oração arrogante em quem não está confiando naquela ajuda, quem acha que não vai ter retorno, como no início fulano pensava em relação aos médicos. Estava enganado. Então quando a gente ora com fervor, quando a gente ora realmente com sinceridade, desejoso mesmo por mudar, determinado por enfrentar o que for necessário para que isso aconteça, esse é um momento mágico. Principalmente quando a gente vê em reuniões mediúnicas, né, aqueles irmãos que estão nas sombras, no sofrimento, aquele momento que ele realmente desperta. Ai, como isso é bom. Nós temos essa oportunidade todos os dias. Todos os dias. E o que será que vai acontecer? Né, esse pedido, com certeza, né, na questão 660 do Livro dos Espíritos, aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Esse é um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então já sabemos que essa ajuda já acontece, com certeza, desde que a gente peça com vontade. Então já começamos aí o ajuda-te, né? Ou seja, não basta ter um problema, não basta querer melhorar. Você tem que chegar a esse estágio de reconhecer que você precisa melhorar, reconhecer que existe algo a ser melhorado, reconhecer que há uma dificuldade sua que você precisa mudar, que há um problema que você precisa enfrentá-lo, içar as velas da coragem, que há uma dor física que você precisa investigar e tratar. A primeira coisa é reconhecer, assumir aquilo. E o segundo passo é realmente querer, verdadeiramente, sinceramente, com humildade, a mudança, a recuperação daquilo. Então você já está se ajudando. Isso já demandou um esforço seu, pessoal, para que você pudesse receber a primeira ajuda, que é enviar os bons espíritos para você. Qual será a resposta que o fulano vai receber do médico? Existem várias possibilidades. Pode ser que ele diga, olha fulano, seu problema é simples, você está com uma saúde tão boa, você está cuidando tão bem do seu corpo, que isso a gente resolve muito rápido. Pode acontecer um outro extremo. Olha, me desculpe, mas não há cura para o seu problema, para essa doença. Mas a gente pode te ajudar. Você vai sair daqui com uma orientação para a gente poder aliviar as suas dores, para a gente tentar amenizar o seu sofrimento o máximo possível. A gente vai te ajudar a fortalecer o seu organismo para enfrentar isso de uma forma melhor. Então a ajuda também chega. Mas não chega do jeito que ele queria. Ele pediu a cura. Será que Deus não dá o que a gente pede? Não. Ele dá o que a gente precisa. Como um bom pai. Se os meus filhos pedem, eu posso ficar o dia inteiro jogando? Posso ficar o dia inteiro sem comer nada? Ou só comer besteira? Posso não tomar banho? Posso não ir para a escola? São os desejos, são as vontades deles. Mas será que é o melhor para eles? Como pais, como mãe, como tios, professores, cabe a nós pensarmos, não, o que é melhor realmente para ele? O que ele precisa e não o que ele quer?
Aí ele precisa tomar um banho, ir para a escola, isso vai ser o melhor para ele. Deus Pai faz a mesma coisa conosco. Ele sabe o que nós precisamos para buscarmos a nossa harmonia espiritual. Então, muitas das provas não serão eliminadas do nosso caminho. No Evangelho é assim: qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhes pedirem. Então, não diz aqui que vai dar exatamente o que foi pedido, mas diz que sempre serão boas dádivas. Não será nunca uma pedra ou uma serpente. Então, o que a gente acha que é algo ruim pra gente, é algo bom, necessário. Difícil? Sim. Quem disse que ir para a escola, fazer prova, acordar cedo, é gostoso, é prazeroso, sim. Eu, pelo menos, adorava. Mas é trabalhoso. Demanda um gasto de energia. Mas é bom, é importante, é necessário, para muitos é agradável. Depende da forma como você olha aquilo. Para muitos, não. Para muitos é um sofrimento ir para a escola. Depende da forma como você encara o problema ou a situação. Nesse caso, eu não vejo um problema. Mas fazendo esse paralelo, essa analogia com os nossos problemas do dia a dia, se você encara aquilo como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, o sofrimento é uma escolha. O problema existe, mas o sofrimento nós escolhemos, sofrer, nos angustiar, ou lidarmos de forma serena e tranquila, confiante. Confiando no caminho que foi estabelecido por nós mesmos, no plano espiritual, muitas vezes. Questão 663. A oração pode mudar a natureza das nossas preces? Das nossas provas, desculpe. Desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Então percebam que Deus sempre leva em conta a resignação. Então ele não garante que vai ser menos sofrido para todo mundo. Demanda esse esforço inicial, porque o fulano ele só conseguiu descobrir a causa do problema dele, que não tem cura, mas recebeu uma ajuda para suportar aquilo de uma forma melhor, porque ele foi lá pedir ajuda. Se ele não fizesse isso, ele estaria com aquela mesma enfermidade, sem cura, mas sem nenhum auxílio. Então, é lógico que o auxílio vai existir para a gente, mas tudo vai depender também da forma como a gente está em sintonia com os bons espíritos, na forma como a gente está, sinceramente, querendo enxergar essa situação de uma forma mais resignada, ao invés de gerar problemas a mais, de revolta, de raiva, de angústias, de fugas para os vícios. Tudo depende também da forma como a gente lida. Mais uma vez, a gente está se ajudando para poder receber essa ajuda da forma mais satisfatória possível. Bem, fulano foi ao médico, foi indicado. Claro que a espiritualidade também ajuda mais uma vez, né? Bota no caminho alguém que indica, uma pessoa querida, uma pessoa boa. Basta a gente também ouvir, saber ouvir essas intuições, essas ajudas que chegam. Mas ele vai ao médico, expõe a situação, diz o que foi dito, e o médico, independente do grau de dificuldade de resolver aquele problema, esse médico ele vai ajudá-lo da seguinte forma. Ele vai entregar a ele orientações de um tratamento inicial. O tratamento é esse. Tudo que ele precisa para ajudar a buscar uma harmonia maior, um equilíbrio maior desse corpo físico. Sair daquela crise. Então ele vai tomar um anti-inflamatório para desinflamar os tecidos, uma medicação para dor, ele vai tomar um complexo de vitaminas para poder fortalecer ainda mais os órgãos que estão funcionando bem e até dar um suporte maior para esse processo de cura, de regeneração acontecer. Ele vai receber um antibiótico para atingir especificamente a causa ali, que é um agente infeccioso, né, no caso uma bactéria. Então ele vai receber esse tratamento inicial, que é importantíssimo, é o início. Esse tratamento ele não acontece sozinho. Ele vai depender do fulano comprar os remédios, abrir,
tomar as doses certas, os intervalos certos, com paciência para terminar o tratamento até o fim. Se ele para antes do antibiótico, a tendência é agravar. Você deixa as bactérias mais fortes ali, vivas, fazendo um estrago. Ele vai precisar se mexer, ele vai precisar agir. Não só isso, não um tratamento inicial, mas o médico vai pedir a ele exames. Ele vai falar para ele assim, olha, eu quero conhecer um pouquinho mais dessa sua enfermidade, saber realmente qual é o grau de lesão, saber exatamente a origem, fazer um diagnóstico certeiro, para a gente poder tratar isso de uma forma mais direcionada ainda. E eu quero também saber como está funcionando o seu corpo, como você está funcionando, como está você. Para que eu possa utilizar recursos dos órgãos que estão bem, poder utilizar recursos que estão dentro do seu organismo para a própria cura do seu organismo. Então é importantíssimo esse pedido de exames para um conhecimento maior, tanto da enfermidade quanto do paciente como um todo. Mas não para por aí. Mesmo que ele descubra o tratamento certo e direcione, faça o tratamento certinho, se ele, por exemplo, estava com uma glicemia alterada, muita glicose no sangue, e ele faz o tratamento, restabelece tudo e volta a se alimentar com um monte de açúcar, vai aumentar de novo. Sendo um problema no coração, o médico vai precisar falar para ele, não adianta você só fazer esse tratamento, você vai precisar controlar o sal, vai precisar fazer mais exercício físico, não ingerir tanta gordura. Então ele vai precisar mudar os seus hábitos, ele vai precisar de uma série de orientações para que ele possa fortalecer mais o seu organismo, para não haver recidivas, para que não haja um tratamento improdutivo, Então ele vai fortalecer mais esse organismo para o tratamento funcionar até melhor. E ele vai sair de lá então com essas 3 frentes de batalha: pedido de exames, a reflexo, não sei se vocês estão vendo, tratamento inicial, as orientações para mudanças de hábitos, pronto, e os pedidos de exames. Ele vai ter essas 3 frentes de batalha, mas ele vai ficar tão frustrado que ele vai falar assim, poxa, eu fui ao médico, depois de tanto esforço, tanta dificuldade para ir, tomei coragem, e eu saí de lá achando que eu já estava praticamente curado. Não é assim que funciona, E é aí que ele percebe que o trabalho vai só começar. Por quê? Porque Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Questão 479. Não só para se ajudar, mas para ajudar os outros também, como nós lemos aqui no início. E aí na questão 663, ainda continuando, fala: as súplicas justas são atendidas mais das vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, e as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. A gente está fazendo essa divisão didática, mas na verdade essa própria história de fulano já é a situação de ajuda. É porque eu estou querendo extrapolar isso para as diversas situações da vida, as diversas dificuldades. Mas isso já é um exemplo clássico, em que você precisa se curar, você ora a Deus, não só pede ao médico, mas pede em oração, com sinceridade, com fervor, que cure as suas doenças, e você recebe ajuda. O médico, a filha, as pessoas que indicaram esse médico, que falaram que ele não estava bem, são todos instrumentos da espiritualidade para ajudar. E cada um desses está ajudando e se ajudando. Em compensação, o trabalho então em cooperação, igual o trabalho que a gente falou dentro do organismo, em que um sistema ajuda o outro. Cada um, então, o ser humano ajuda o outro também nesse processo. E aí a gente depende dos recursos externos também, como a boa água, como os bons fluidos, os bons alimentos, a boa palavra. E a gente depende do bom oxigênio, ambientes salutares, arejados. E a gente também depende que a gente não com energia negativa, que a gente não intoxique nosso organismo
com as angústias, com as mágoas, com os sofrimentos. Está tudo muito bem interligado. Bem, existe uma história também bem clássica sobre isso, sobre o homem na enchente, né, em que a água vai subindo e ele pede a Deus, falando: Deus, me ajuda, acaba com essa chuva. E aí vem uma pessoa com guarda-chuva, né, logo no início, e ele fala: não precisa não, Deus vai me ajudar. E aí vem uma pessoa com um bote, depois que a água já subiu bastante: não, obrigado, Deus vai me ajudar. E aí a água continua subindo, vem o helicóptero: não preciso, Deus vai me ajudar, que eu vou ficar aqui esperando por ele. E ele morre, desencarna. E a espiritualidade fala para ele: ué, o que aconteceu? Ué, eu estava esperando ajuda e vocês não me ajudaram? Olha, nós ajudamos, nós enviamos alguém com guarda-chuva, nós enviamos alguém com um bote, nós enviamos alguém com um helicóptero, você recusou todas as oportunidades de ajuda. É por aí, né? A gente às vezes fica esperando um milagre acontecer, que o trabalho aconteça por si só, naturalmente, que tudo passe como efeito de mágica. Mas tudo depende do que a gente faz. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Questão 479. Bem, vamos à nossa situação então. Estamos com os nossos conflitos, com as nossas dificuldades, nossos sofrimentos. Nós já assumimos que não somos perfeitos, já assumimos que há muito que melhorar em nós, já reconhecemos as dificuldades da vida. Nós queremos resolver elas. Nós não queremos fugir, nós não queremos nos enganar, nós queremos realmente encontrar a origem do problema e realmente saná-lo. Mesmo que a gente não encontre a origem, mas que a gente possa realmente resolvê-los, nem que seja por uma mudança de olhar, uma forma diferenciada de ver esse problema. Isso já é uma forma de agir, já é uma reação. E aí a gente faz o quê? A gente ora, a gente pede ajuda no nosso íntimo. E o que a gente recebe de ajuda? Vamos lá. De novo, nós recebemos exatamente isso. Nós recebemos um tratamento inicial, aquele que vai restaurar não só o nosso corpo, quando estamos pedindo por uma enfermidade física, como aquela que vai ajudar a restaurar o nosso perispírito, reequilibrar a nossa mente, nossa alma. Então nós estamos pedindo aqui um reequilíbrio inicial, um auxílio inicial para dar forças a nós darmos continuidade nesse processo de cura. Como isso chega? Chega numa música que mexe com os nossos fluidos, que nos renova. Vem para um amigo que fala: poxa, fulaninho, quer assistir a missa comigo não? Não quer ir lá no culto? Quer a nossa casa espírita? É uma bênção, é um passe, é um jorei. A gente já tem estudos, comprovações científicas de que a imposição das mãos, independentemente da religião, de qualquer vínculo de religião, a imposição das mãos com pensamentos salutares, nós entendemos isso, né, dentro do passe, mas de qualquer forma nessa pesquisa eles mostraram que havia uma alteração fisiológica, aumento de interleucina, que é uma substância relacionada à defesa do organismo, aumento de células de defesa, monócitos, aumento de hemácias, para deixar o organismo mais oxigenado. Então, vários recursos acontecem com a imposição das mãos. Então, é uma forma de restaurar e dar um empurrãozinho para que a gente possa se reequilibrar. É o tratamento inicial. O passe é justamente essa substituição dos fluidos, né, deletérios por fluidos benéficos, reequilibrar o funcionamento das células, como nós falamos agora, a harmonização do funcionamento, da estrutura neurológica, para dar uma lucidez mental, intelectual para o indivíduo, ou seja, favorecer que ele tome decisões corretas, favorecer que ele entre em sintonia com os bons espíritos e que ele esteja em situações adequadas de progredir o tratamento. É estar num ambiente salutar, buscar por eles. Então a gente tem que saber em que porta a gente vai bater. E bater, pedir nessa porta. Mas qual porta a gente vai bater? O que a gente vai buscar? Então é o pedir, é o buscar e é o bater. Saber onde bater, saber o que pedir. E saber como buscar, como correr atrás disso. E a gente tem também, não só isso, a gente tem também
o pedido de exames. Ué, pedido de exames? Sim. É a espiritualidade nos falando, conhece-te a ti mesmo. Conheça você mesmo, como você funciona. Quem é você como ser espiritual? Qual a sua história? Não preciso conhecer o meu passado, o véu do esquecimento existe para isso. Mas eu preciso reconhecer as minhas dificuldades, o que eu ainda preciso vencer. Eu preciso estar atento a tudo que chega do meu inconsciente. Porque o que está no inconsciente, ele está lá por motivo. Mas pouco a pouco, à medida que nós temos condições de avançar um pouquinho mais nessa busca da harmonia, ele vai trazendo pequenos sinais, como a dor, né? Às vezes vem num sonho, às vezes vem no nosso cotidiano, em situações, às vezes vem no outro, algo que incomoda tanto que o outro faz, e a gente pensa, nossa, não sei por que isso me irrita tanto quando ele faz isso, porque às vezes é algo que está na gente, ou que já esteve na gente, e agora está lá armazenadinho no nosso inconsciente, fazendo parte desse nosso eu total, né, de todas as nossas vivências. Mas ele não pode ficar escondidinho. A gente está aqui vivendo justamente para a gente poder reequilibrar, para a gente poder restaurar pouco a pouco e dissipar essas nossas mazelas do passado. Então a gente vai pouco a pouco trabalhando com isso, elaborando essas nossas pendências, essas nossas tem mais tendências, né? Não deixando que elas cometam as faltas, mas também tentando integrá-la ao nosso eu de agora, a cada vida, uma nova individuação. E aí nesse processo a gente precisa se examinar, precisa estudar, precisa conhecer a doutrina espírita. Eu não falei aqui, mas no tratamento inicial a gente também tem a palestra pública, o atendimento fraterno, existem vários recursos, né? A oração em si. Então a gente precisa estar atento a não só assistir essa palestra, mas refletir sobre esse conteúdo. O que diz respeito a mim? O que eu posso mudar depois de ouvir isso que eu estou ouvindo? O que eu posso fazer diferente? E pensar no problema, não por que eu estou sofrendo, meu Deus? Por que você está fazendo isso comigo? Não, pensar não por quê. Porque você pensar no passado. O passado precisa vir à tona pouco a pouco. E quando ele vem pouco a pouco a gente ignora ele, como fulano fez com a dor, ele vem de forma mais intensa e uma hora ele vem no concreto. Vem numa situação mesmo, problema. Vinha como sinais, para a gente poder pensar no assunto, vinha no outro, para a gente poder se familiarizar com aquele conteúdo e poder refletir em relação a nós mesmos. Nem que seja eu pensar, poxa, essa conduta eu não gosto não, acho que vou fazer um esforço maior para eu também não ser assim, eu não acho legal. Sem julgamento, mas uma autoanálise, apenas no intuito de você poder se familiarizar com aquele tipo de conteúdo, que está no seu inconsciente, mas faz parte de você também. E aí, à medida que eu vou pensando nisso tudo, elaborando tudo isso, eu vou podendo ter condições de integrar um pouquinho mais a esse eu atual e viver rompendo com essas dificuldades. É o conhecer a si mesmo, é o vencer essas dificuldades, é o avançar passo a passo, um pouquinho mais na evolução. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Então a gente precisa estar muito vigilante, muito atento a tudo isso que chega pra gente. Então a gente não vai pensar no porquê. A gente vai pensar para quê. Para que eu estou passando por isso? Qual o objetivo? Aonde o Senhor quer me levar com isso? Aí sim, a perspectiva. É pensar no futuro. Não sem lamentações, sem angústias, mas tranquilidade de pensar, ok, eu entendi que eu preciso lidar com esse material, eu entendi que eu preciso refletir sobre isso tudo. O que você espera de mim então? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar em mim para poder vencer essa etapa? Para que eu estou vivendo isso? Para isso eu preciso me examinar, me conhecer muito bem, saber o que tem não só de dificuldade em mim, mas como fulano, saber o que há de potenciais, porque nesse nosso inconsciente não tem só coisa ruim. Tem todas as nossas conquistas, nossas virtudes já conquistadas, e tem também as sementes da nossa angelitude. Tem também o que a gente
pode alcançar. Então a gente pode recrutar essas ferramentas dentro de nós para podermos utilizar nesse tratamento, como o médico desejou utilizar com fulano. E por fim, orientações também de mudanças de hábitos. Porque se eu não mudo a minha conduta, se eu não uso isso que eu aprendi nesse meu autoconhecimento, isso vai voltar a acontecer. Vou ter as recidivas, como na glicemia, que eu volto a comer açúcar de forma exagerada. Então eu preciso ter a situação de poder fazer uma reforma íntima. Senão os problemas voltam a acontecer. Eles passam por um tempo, mas a situação se repete. São aquelas provações que a gente fala, nossa, toda hora o problema de novo. Sempre passo por isso, porque ainda não mudou, ainda não se transformou. Quando se transformar, ele para de aparecer. É a reforma íntima. Então a gente não vai ter a cura. A gente vai precisar também, assim como o fulano, correr atrás, trabalhar. E aí, ir à palestra, tomar o passe, sem se envolver, sem se sintonizar, sem refletir, sem fazer exame, sem mudar a rotina, é o mesmo que ir ao médico, comprar os remédios e ficar olhando para eles fechadinhos na prateleira. Não adiantou pedir ajuda e não fazer o tratamento da forma certa. Se o remédio está parado na prateleira, ele não surtirá nenhum efeito. Se eu assisto uma palestra, se eu tomo um passe e não me sintonizo, não muda a minha conduta depois disso, não aproveito esse recurso inicial que foi dado de auxílio, é como se eu não fizesse o tratamento, é como se eu não tomasse o remédio. E aí muita gente vai à igreja, vai ao centro espírita, faz um tratamento e sai de lá falando, poxa, eu fui, não adiantou nada, não senti nada. Saí de lá, parecia que nada tinha mudado. Ou me senti bem lá dentro, mas cheguei em casa e vou ter que sentir tudo de novo. Porque a conduta é a mesma. Você se encheu de açúcar, você se encheu de gordura de novo. Os problemas vão voltar. Você vai sintonizar novamente com aqueles que estão com o mesmo tipo de vibração que você. Então a gente precisa realmente se esforçar a cada etapa. O ajuda-te é a todo momento. Não é uma forma de desmerecimento, é uma forma realmente de conquista. E esse é o objetivo do trabalho. O ajuda-te a ti mesmo já está no Evangelho. E o céu te ajudará é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Ele fez do trabalho uma necessidade. Ele disse, busca e acharás, trabalha e produzirás. E dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito da sua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Trabalho é uma lei da natureza, todos os seres vivos trabalham, ou para conservação, todos fazem, ou como homem, além da conservação, também como oportunidade de prova, de expiação e como oportunidade de desenvolver o intelectual, desenvolver o psiquismo. E com isso a gente tem a evolução não só do homem, como de toda a humanidade, de toda a ciência, todos os conhecimentos são conquistados. Encontrarás pedras nos teus caminhos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária, se quiseres, empregá-la. Então, de novo, vai encontrar pedra no caminho? Sim. Se mantenha vigilante. E afaste as pedras por conta própria. E a gente vai te dar força para você afastar essa pedra. Se você quiser usar essa força. O trabalho é todo nosso. E o mérito vai ser nosso também. Da conquista. E aí a gente precisa querer muito. Joana fala, como eu já tinha citado, dessa vontade verdadeira a depender desse recurso. Da paciência, de você saber que o término não é imediato, que é trabalhoso, que vai demorar, que quando terminar uma etapa vai surgir outro desafio novo e que talvez a gente nem consiga resolver o problema nessa vida, talvez seja em outro. Por isso mesmo que a gente às vezes vem com as enfermidades, porque elas estão relacionadas com as faltas do passado e agora finalmente a gente está ganhando a oportunidade de se curar. Depois vem a perseverança, insistir, não desistir. E aí
Depois disso, a gente passa para a autoconfiança. Quando você confia nos recursos que você tem dentro de si, quando você confia que vai receber ajuda, quando você confia que o caminho a ser trilhado faz parte de um plano maior, desaparecem o medo, desaparecem os mecanismos autopunitivos, autoafligentes, que são fatores dissolventes do progresso, da evolução do ser. Essas são palavras de Joana no livro Vida, Desafios e Soluções. Mediante essa conquista, a conquista da vontade verdadeira, ela passa a ser comandada pela mente saudável, que discerne entre o que deve e o que pode fazer, quais são os objetivos da sua existência na Terra e como amadurecer emocional e psicologicamente para enfrentar as vicissitudes, as dificuldades, os problemas que fazem parte de todo o desenrolar do crescimento interior. Olha, responsabilidade. Mas a gente tem condições, se a gente trabalhar direitinho, se a gente fizer todo o processo direitinho, se ajudar, a gente recebe ajuda. Já vimos isso. Não estamos desamparados. Então, o que a gente vai pedir? Vamos pedir para resolver os nossos problemas? Não. Joana fala também que quando a gente alcança o equilíbrio entre o que a gente aspira, entre o que a gente faz e como a gente se comporta emocionalmente, sem ansiedade pelo que deve produzir, nem conflito por aquilo que foi conseguido. Trata-se de uma conquista interior. Quando a gente detecta as falhas do passado no comportamento, com tranquila naturalidade, refazer o caminho, corrigir os equívocos e, quando descobrir os acertos, ampliá-los serenamente, sem extravagâncias ou presunção, compreendendo que apenas se encontra no limiar do desenvolvimento interior, do amadurecimento profundo do ser psicológico. O equilíbrio resulta da identificação de vários recursos adormecidos no inconsciente profundo, que, penetrado, abre campo para a conscientização dos deveres e das responsabilidades a desempenhar. E assim, a luta conflitiva vai ceder lugar à de natureza consciente, racional, porque apresenta a meta a ser conquistada, sem cuja vitória o sofrimento permanece como ditador, impondo as suas diretrizes arbitrárias e nem sempre necessárias. O que a gente tem que pedir, então? A gente tem que pedir a luz, que deve clarear o nosso caminho. Pedir a força a resistir ao mal. Pedir os bons conselhos, que jamais são recusados. Bater a porta, porque ela será aberta, mas pedir com sinceridade, com fé, com fervor, com confiança. Muito obrigada, meus irmãos. Vamos serenar nossos pensamentos, então, e pedir com fervor, com sinceridade, com humildade, que os bons espíritos nos amparem nas dificuldades, que nos deem força, sabedoria, serenidade, paciência, para enfrentarmos todas as atribulações, para enfrentarmos esse mar cheio de tormentas, com tranquilidade, com serenidade, sabendo que tudo acontece para o nosso próprio bem e nosso engrandecimento. Muito obrigada por todas as dificuldades da vida. Obrigada, Senhor.